quando tudo está bem, é muito fácil acreditar que mudou. Mas quem é você de verdade quando é pressionado? Quando alguém te contraria? Quando seu filho desobedece? Quando uma palavra machuca? Quando a ansiedade bate? Ou quando a sua vontade fala mais alto do que aquilo que você sabe que é certo? É nesse momento que descobre quem está governando a sua vida: o novo homem ou a velha natureza? Esses dias, durante um devocional, eu percebi isso em mim de uma forma muito forte. Eu achei que tinha passado de fase. Achei que algumas coisas já estavam vencidas, que tinha passado para outro nível. Mas Deus me mostrou que em algumas situações eu ainda estava reagindo como antes. E aquilo me constrangeu. Eu falo que quero governar as minhas emoções, mas em alguns momentos percebi que as emoções ainda estavam me governando. E isso foi um choque. Mas o que significa na prática ser governado pelas emoções? É quando a raiva decide o que você vai falar. É quando a mágoa decide como você vai tratar alguém. É quando a ansiedade decide o que vai fazer. É quando a vontade fala mais alto do que aquilo que você sabe que precisa fazer. É quando você sabe que precisa se calar, mas responde. Sabe que precisa perdoar, mas alimenta a ofensa. Sabe que precisa agir, mas procrastina. Sabe o que precisa mudar, mas continua negociando com aquilo que já deveria ter deixado para trás. E agora, para e pense. Quantas vezes você diz que está no controle, mas uma emoção muda completamente o seu comportamento? Quantas vezes você acredita que perdoou, mas basta aquela pessoa fazer alguma coisa para a ferida voltar? Quantas vezes você diz que não vai mais reagir daquela maneira, mas quando a situação se repete, você reage exatamente como antes? Talvez o problema não seja a falta de conhecimento, talvez seja a falta de transformação. Foi aí que a ficha caiu, quando eu estava nesse devocional, e eu percebi que eu não tinha mudado de fase, passado aquela fase, e avançado para uma nova fase. Eu percebi que tinha algumas partes que precisavam de transformação. A Bíblia fala em Efésios 4 sobre se despir do velho homem e ser renovado de modo de pensar, de vestir, do novo homem, criado segundo Deus. Olha a ordem. Primeiro, despir, depois renovar a mente, então vestir o novo homem. Isso significa que transformação não é simplesmente colocar uma roupa por cima da velha. É permitir que Deus mexa naquilo que está por dentro. Porque se a mente continua velha, os pensamentos continuam velhos. Os pensamentos continuam velhos, olha isso, se a mente continua velha. E se as reações continuam velhas, talvez a transformação ainda não tenha chegado onde precisava chegar. A velha natureza não aparece somente nos grandes erros. Ela aparece naquela reclamação que justifica, na procrastinação que alimenta, na ofensa que não consegue se soltar, na necessidade de sempre ter razão, na dificuldade de perdoar, na reação que promete que será a última vez, mas continua se repetindo. E é aqui que o autoexame começa. Em que áreas da sua vida você ainda mantém pactos com o velho eu? Quais padrões continuam se repetindo? Quais frases, hábitos e reações denunciam que ainda existe uma parte de você que presa ao passado? Vou repetir. Quais padrões continuam se repetindo? Quais frases, hábitos ou reações denunciam que ainda existe uma parte de você presa ao passado? Pensa em uma mãe que passa o dia inteiro cuidando de todo mundo. Resolve o problema dos filhos, cuida da casa, ajuda o marido, resolve as coisas da família, mas não olha para dentro de si. Ela vai acumulando cansaço, irritação, frustração, até chegar um momento em que ela explode por uma coisa pequena e depois pensa: mas por que eu reagi desse jeito? Talvez aquela explosão não tenha começado naquele momento. Talvez ela tenha sido construída durante meses, anos, de coisas que não foram tratadas por dentro. E é assim que acontece com a nossa vida. Às vezes, a situação que provoca a reação não é a verdadeira causa. Ela apenas revela o que estava dentro. Por isso, é muito mais fácil querer mudar as pessoas ao nosso redor do que permitir que Deus revele o que precisa ser mudado dentro de nós. E é aqui que eu quero chegar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas perceba uma coisa: a verdade não liberta aquilo que eu continuo escondendo. A verdade não liberta aquilo que eu continuo justificando. A verdade precisa ser reconhecida, porque aquilo que eu não reconheço, eu não consigo tratar.
Aquilo que eu justifico, eu continuo repetindo. Aquilo que eu escondo, eu continuo me governando. Mas aquilo que eu reconheço diante de Deus, aquilo que eu paro de justificar e entrego a Ele, pode finalmente começar a ser transformado. Deus não está mostrando isso para condenar você. Ele está revelando para tratar, porque Deus não revela uma ferida para humilhar, Ele revela para curar. Então, hoje eu não quero que olhe para o seu marido, não quero que olhe para os seus filhos, não olhe para a sua mãe, a sua irmã, para os seus amigos, ou para o trabalho ou as circunstâncias. Olhe para você. Quando a vida aperta, quem aparece? A pessoa que Deus está formando em você? Ou a velha versão que ainda não se entregou completamente? Porque talvez esteja achando que passou de fase. Mas será que você realmente passou? Ou só está vivendo a mesma fase com um cenário diferente? Talvez essa seja a parte mais difícil do crescimento. Perceber que aquilo que você achava que já tinha vencido ainda está tentando governar você. Pense nisso. E principalmente, seja honesta com você mesma. Quem está governando? A velha natureza ou a mulher que Deus está formando? Eu sou Néa Cardoso, menos emoção, mais transformação. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa fazer esse autoexame. Talvez hoje, essa pessoa também precise descobrir quem está governando a vida dela. A velha natureza ou a nova?